Bom Dia Brasil fez o levantamento dos parlamentares enrolados com processos no Supremo Tribunal Federal e descobriu que pelo menos 172 são investigados ou réus no STF por mau uso do dinheiro público ou ações do direito penal, como agressão e homicídio. Na Câmara, 142 dos 513 deputados, quase 30%, respondem a processos. No Senado, são 30 dos 81 senadores e o percentual é ainda maior, quase 40%. Nenhum estado escapou de ter parlamentar investigado ou réu no Supremo. Vamos a Brasília falar com Fábio William. Fábio, os crimes que mais aparecem são corrupção passiva e lavagem de dinheiro, né? Bom dia para você. É isso, Ana Luísa. Muito bom dia, isso mesmo. E na lista não tem os políticos que pediram licença para ocupar outros cargos públicos. Todos os deputados dessa lista e 21 dos senadores citados, se quiserem continuar nos cargos, terão que passar pela eleição no ano que vem. Nesse Congresso de hoje, de cada 3 parlamentares, um está sob suspeita. 172 eleitos, somando deputados e senadores com pendências na Justiça. E isso só pelos crimes que envolvem dinheiro, vantagens e agressão a pessoas. E é assim, assumiu a cadeira, os casos vêm para o Supremo Tribunal Federal. Seja processo, inquérito, é o foro privilegiado. Direito que todos passam a ter quando ganham esse broche. O que é mais comum é pedido de investigação por indício de corrupção passiva. O crime aparece em 122 investigações e tem parlamentar citado em mais de uma delas. Em todos esses casos, o deputado ou o senador teria pedido ou recebido vantagem indevida para eles mesmos ou para outros, ou aceitado a promessa dessa vantagem. A segunda suspeita que mais recai sobre deputados e senadores é que eles teriam lavado dinheiro, ocultado bens ou valores. A imputação desse crime aparece em 79 investigações. Em terceiro lugar, vem peculato, apropriação ou desvio de dinheiro público, 60 casos. Sem dúvida alguma, é um dos piores momentos da história da República Brasileira. É claro que sempre aconteceram ações criminosas que foram veladas e tudo mais, mas o montante, né, de dinheiro público desviado, de desrespeito às regras, de desrespeito ao patrimônio público, de desrespeito ao eleitor, ao cidadão e à cidadã brasileiras, é a primeira vez que nós vemos uma coisa desse tamanho. Por partidos, os que têm mais enrolados na Câmara são o PP, com 22, o PT, com 21 deputados, depois PSDB, PMDB e PSD. Por estado, São Paulo tem mais. Depois vem Bahia, Minas, Rio, Pernambuco e Rio Grande do Sul empatados. No Senado, o PMDB lidera a lista com mais senadores sob investigação, seguido do PSDB, do PT, PP e PSD. Senadores de Alagoas estão no topo. Depois vem empatados Acre, Amazonas, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rondônia. 9 senadores têm mais 4 anos de mandato. Os outros 21 senadores e todos os deputados investigados, se quiserem continuar, terão que se candidatar. Para o ex-ministro do Supremo e ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Aires Brito, é hora de quem vota já começar a pensar num voto responsável e criterioso, porque o castigo para o político pode não vir da justiça, mas da repulsa do eleitor. Estar sendo processado não significa absolutamente que já foi condenado, mas é bom atentar. O eleitor não espere pela justiça, não. Ele faça a cobrança da qualidade dos candidatos por conta própria. Vida pregressa não é vida futura, é vida passada. Quem não tiver um passado ético não pode ter futuro político. Esse é o apelo que a Constituição faz aos eleitores. O eleitor não pode tirar por menos, senão ele vai ser, mais do que vítima, vai ser cúmplice. E o julgamento sobre o limite do foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal está suspenso. Mas a gente vai ver daqui a pouco que já teve uma decisão tirando do STF
uma investigação sobre um deputado, viu, Ana Luísa? Pois é, Fábio. E olha, os repórteres Chico Regueira e Alberto Fernandes foram ao Congresso ouvir os parlamentares com mais ações no Supremo. Bom dia, deputado Marcos Reateg. Tudo bem? Tudo bem? Eu sou Chico Regueira, deputado. Nós estamos fazendo uma reportagem sobre processos a que são investigados ou réus parlamentares, membros do Congresso Federal. E nós identificamos que o senhor é réu em 3 processos e é investigado em 1 processo. Os motivos seriam falsidade ideológica, peculato, crime contra a lei de licitações, formação de quadrilha ou bando. Num desses processos, o senhor é acusado de supostamente ter facilitado um acordo de uma empresa de amigos com o governo do estado do Amapá quando o senhor era procurador. O senhor cometeu esses crimes? Nenhum deles. Eu venho atuando, eu sou delegado de Polícia Federal, e esses processos foram deflagrados a partir do momento que eu comecei a acusar o Ministério Público Estadual do Amapá. Para cometer um crime, por exemplo, de lesar o patrimônio público, é preciso que o Estado perca alguma coisa. E nenhuma das acusações que fizeram para mim, o Estado perdeu dinheiro, foi desviado dinheiro, nada disso. Deputado, o senhor é réu em 3 processos. Um por porte de armas, outro que o acusa de supostamente ter recebido propina no valor de R$350 mil quando era secretário no Distrito Federal, e por falsidade ideológica. A pergunta é, o senhor cometeu esses crimes? É evidente que não, isso foi perseguição política do governo na época do PT. As acusações não se sustentam, mas, lamentavelmente, quando você é denunciado, a imprensa te coloca como se fosse culpado. Eu não tenho a menor dúvida que serei absolvido, não existe absolutamente nenhuma prova. O senhor foi transformado em réu nos 3 processos. Isso agrava a condição, na opinião do senhor? Não, é uma questão de nomenclatura, né? Você é réu, é um indiciado. O deputado Roberto Góes, do PDT, é o campeão em processos aqui na Câmara. Ele é alvo de pelo menos 13 investigações, réu em pelo menos 10 processos e já foi condenado em 3. Góes também é um dos deputados mais faltosos, esteve ausente em mais da metade das sessões. E nessa semana nós o procuramos por 3 dias. Vamos ver se ele está aqui no gabinete. Oi, tudo bem? Tudo bem. Já é. Deputado Roberto Góes está? Não. Não? Como é que eu faço para falar com ele? Eu não sei te informar. Tá só eu aqui. Ele não veio essa semana, não sei se ele veio a semana que vem. Senador Ivo Cassol, o senhor é réu na ação penal 562 por captação ilícita de votos. Esse processo ainda corre no STF. Não tem um depoimento contra a minha pessoa em envolvimento de compra de voto. Então, portanto, está a ação tramitando, mas não existe nada contra a minha pessoa e eu espero mais uma vez que se faça justiça. Uma outra ação penal, a ação penal 565, em que o senhor é réu por crime de lei de licitações e formação de quadrilha ou bando. Isso, na verdade, foi colocado, como o Ministério Público colocou no começo, falei agora há pouquinho. A história começou em Rolim de Moura. Eu tive problema com um promotor estadual, que depois virou procurador federal. Não é por pagamento de obra ilícita, não é por subfaturamento, não tem dano ao erário público. Depois da nossa conversa, o senador Ivo Cassol foi julgado aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal. Ele foi condenado ao pagamento de R$200 mil em multas e prestação de serviços comunitários. O crime foi contra a lei de licitações quando era prefeito do município de Rolim de Moura, em Rondônia. O senador Valdir Raupp, do PMDB, é réu por peculato, corrupção passiva e crimes de lavagem ou ocultação de bens. Ele não quis comentar as acusações. Nas 3 ações que o senhor é réu, o senhor cometeu os crimes a que é acusado? Eu não sou réu em 3 ações. Eu não sou réu. O que consta no STF. Desculpa. É bom todo mundo ficar atento, porque esse ano que vai começar agora é ano de eleição e o eleitor tem responsabilidade, sim, na escolha dos parlamentares e dos governantes desse país.